Então, bora lá. Balanceamento de reações de oxirredução. Tá? Então, galera, o que significa balancear uma equação, né? Então, balancear uma equação, como a gente já viu, nada mais é do que você igualar, tá, o número de átomos presentes nos reagentes e nos produtos. Aí isso é balancear uma equação. Existem 3 métodos de balanceamento. Existe o método direto ou das tentativas, existe o método algébrico, aí existe o método redox, ou balanceamento oxirredução. Bom, esse método, né, que a gente vai utilizar agora, que é o método para balancear equações de oxirredução, se baseia em quê? Na transferência de elétrons. A gente sabe que processos de oxidação e redução são interdependentes, né? Oxidação é perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons, então há uma transferência de elétrons. E esse método de oxirredução, balanceamento de oxirredução, ele se baseia justamente nessa transferência de elétrons dentro da reação química. Tá? Então, o número de elétrons cedidos em uma oxidação é igual ao número de elétrons recebidos na redução. Então, a quantidade de elétron que a substância cede quando ela se oxida, a que sofreu redução vai receber essa mesma quantidade de elétrons. Tá? Então, existem alguns passos que devem ser seguidos para utilizar esse método de balanceamento. Tá bom? Então, passo 1. Passo 1, qual é? É você determinar o NOx, tá, de todos os elementos que aparecem na equação química, tanto no reagente quanto no produto. Esse é o primeiro passo. Quando você determinar o NOx, você vai identificar aqueles elementos que sofreram variação de NOx, certo? Depois, você vai traçar o que a gente chama de ramais de oxidação e redução. Então, olha o exemplo aqui, ó, nessa equação. Tá? Então, o primeiro passo, calculou-se o NOx de todos os elementos. Tá? Então, potássio mais 1, cloro mais 7, oxigênio menos 2, alumínio 0, potássio mais 1, cloro menos 1, alumínio mais 3 e oxigênio menos 2. Então, observando esses elementos, quem é que sofreu a variação de NOx? Então, olha só, o cloro de mais 7, aqui nos reagentes, foi para menos 1 nos produtos. Então, houve uma variação. Qual é o outro elemento que sofreu variação? É o alumínio. Então, no reagente, ele tinha um NOx 0, e agora no produto ele tem um NOx 3. Então, você vai traçar esse, que a gente chama esse ramal aqui, ó. Tá? Esse aqui, esse, como se fosse uma seta, né? Então, o cloro de mais 7 foi para menos 1, e o alumínio de 0 foi a mais 3. Então, nesse caso, o que acontece? O cloro de mais 7 foi para menos 1. Então, significa que ele diminuiu o seu NOx. Então, se ele diminuiu, ele sofreu redução. Tá? Então, ó, diminuiu o NOx, reduziu. Então, o cloro reduziu. O alumínio, de 0 foi a mais 3, significa que ele aumentou o seu NOx, então ele sofreu oxidação. Né? Qual é a variação do número de elétrons do cloro? Ora, de mais 7 foi a menos 1, então ele só ganhou 8 elétrons, né? Então ele ganhou 8 elétrons. O alumínio, de 0 foi a mais 3, então significa que ele perdeu 3 elétrons, certo? Então, nessa equação aqui, nós temos o cloro reduzindo e o alumínio oxidando. Tá? Então, esse é o primeiro passo para o balanceamento do método redox.
determinar quem sofreu oxidação e variação através do cálculo do NOx. Passo 2. Você vai escolher uma substância do ramal de oxidação, que nesse caso vai ser o alumínio ou o Al2O3, e vai escolher outra substância no ramal da redução. Vai ser o KCl4, KClO4 ou KCl. Para quem eu vou dar preferência, tá? Então, olha só, percebam aqui que entre o alumínio e o óxido de alumínio, tá? Quem tem uma maior atomicidade é o alumínio, ou é o óxido de alumínio, desculpa. Então, ó, aqui eu tenho um alumínio e no óxido de alumínio eu tenho 2. Então, tá? Eu vou dar preferência ao alumínio que está no óxido, porque ele tem o maior coeficiente, o maior atomicidade. Tá? Aqui, do KClO4 e o KCl, né, no caso, o cloro, aqui tem um cloro e aqui também tem um cloro. Então, tanto faz eu escolher qualquer um dessas duas substâncias aqui, porque a atomicidade do cloro é igual, é a mesma. Tá? Bom, depois que eu faço isso, eu vou calcular o total de elétrons cedidos e recebidos. Esse total de elétrons, ele é representado por um delta. Tá? Esse delta aqui. Então, eu vou calcular o delta, tá? Que é a variação de elétrons, né? Pelos elementos que sofreram oxidação e redução. Então, olha só. A variação do número de elétrons, que é esse delta, ele sempre vai ser em módulo, tá bom? Então, vai ser sempre em módulo. Então, não vai existir uma variação negativa. Tá? Sempre vai ser em módulo. Então, o que vai ser esse delta? Vai ser a variação do NOx, tá? Ou seja, quantos elétrons, né, o elemento recebeu ou ganhou, vezes o número de átomos do elemento. Tá? Mas, lembrando que eu vou pegar esse número de átomos do elemento, sempre aquele com a maior atomicidade. Tá certo? Sempre com maior atomicidade. Então, olha só. Na equação, qual vai ser o delta do Al2O3? Então, vai ser a variação do alumínio. Vamos voltar lá. Ó. Qual foi a variação do alumínio? Foi de 3. Então, vai ser a variação do alumínio, né? 3, vezes o número de átomos do elemento. Então, aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho 2. Então, eu vou escolher o de maior atomicidade. Então, eu vou pegar o 3 vezes 2, dá 6. Para o KClO4 ou KCl. Então, eu vou pegar a variação de elétrons do cloro, nesse caso. Qual foi a variação do cloro? Vamos lá. O cloro de mais 7 foi a menos 1. Então, teve uma variação de 8 elétrons. Então, eu vou pegar a variação do cloro 8 vezes. Aqui, tanto no KClO4 como no KCl, eu tenho apenas um cloro. Então, eu vou multiplicar por 1. Então, 8 vezes 1, 8. Percebam que aqui nós temos dois números, dois coeficientes, que são divisíveis por 2. Então, se você quiser, tá, você pode dividir ambos por 2. Tá? Por quê? Porque num balanceamento, o ideal é que nós utilizemos os menores números inteiros possíveis no balanceamento. Tá? Então, o ideal é usar o menor valor inteiro para o coeficiente para efetuar o balanceamento. Então, nesse caso, dividindo 6 por 2, eu tenho 3. Dividindo 8 por 2, eu tenho 4. Então, o segundo passo é você determinar esse delta.
tá? Que é a variação do NOx vezes o número de átomos do elemento, tá? Que sofreu a variação do NOx. Vamos lá, terceiro passo. Você vai adotar o delta de redução, tá? Como coeficiente da substância escolhida no ramal da oxidação. E o delta da oxidação como coeficiente da substância escolhida no ramal da redução. Então, você vai inverter. O que é coeficiente, o que é o delta, tá? De redução, se torna coeficiente da substância que sofreu oxidação. E o que é a variação, o delta, da substância que sofreu oxidação, vira coeficiente da substância que sofreu redução. Você vai inverter. Então, aqui, ó, você vai inverter o produto do delta obtido no passo 2. Então, olha só. O delta igual a 6 é do óxido de alumínio. O delta do KClO4 é igual a 8. Então, o que eu faço? Esse delta do Al2O3 vai virar coeficiente do KClO4. E o delta do KClO4 vai virar coeficiente do Al2O3. Aqui ele usou o 8 e o 6. Se você quiser simplificar, né, você poderia usar o 4 aqui e o 3 aqui, dividir por 2. Tá? Bom, quarto passo. Finalize o balanceamento calculando os demais coeficientes por tentativa. Então, olha só, o método redox, ele é utilizado para nos dar uma ideia de por onde começar o balanceamento, por quem começar o balanceamento e qual o coeficiente inicial a ser usado. Depois que você descobre isso, você vai usar o método das tentativas. Tá? Então, olha só, aqui, outra dica importante. No balanceamento método redox, você sempre deixa o hidrogênio e o oxigênio para o final. Tá? Então, você vai balancear todos os elementos, sempre deixando o hidrogênio e o oxigênio para o final. Certo? Então, para aquela equação, olha só, eu tenho 6KClO4, 8Al2O3. E aí eu vou balancear por tentativa. Então, eu tenho 6 potássios aqui, coloco um 6 aqui. Tenho 6 potássios. Com 6 potássios, eu passo a ter 6 cloros aqui, 6 cloros aqui. Vou para o alumínio agora. 8 vezes 2, 16. Então, eu coloco um 16 lá. Pronto, agora está balanceado. Perceba que todos esses coeficientes são divisíveis por 2. Então, o ideal é que nós utilizemos esses menores valores inteiros possíveis, né? Então, vou dividir tudo por 2, obtendo 3KClO4, 8Al, 3KCl mais 4Al2O3. Tá? Então, dessa forma, eu tenho minha equação balanceada. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos acompanhar um exemplo aqui, ó. KNO2, KMNO4, H2SO4, dando K2SO4 mais MnSO4, KNO3 mais água. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos balancear essa equação pelo método redox.